Agora, mais do que nunca, as baterias se tornaram uma ótima solução para a energia solar fotovoltaica e se tornou ainda mais evidente depois de alguns acontecimentos que ocorreram nos últimos anos. Um deles é a constante falta de energia. Por acontecimentos por mais extremos, como foi o caso do apagão nacional em agosto de 2023, ou até mesmo pela qualidade ruim do fornecimento de energia elétrica. Esses fatos, junto com a constante evolução da tecnologia das baterias, movimentou ainda mais o mercado na busca por essa solução. Apesar disso, existem algumas barreiras encontradas nesse mercado tão promissor. Pensando nisso, hoje nós vamos desvendar esse mercado de armazenamento de energia solar, mostrar quais soluções podem ser usadas e desmistificar a ideia de que baterias são um investimento inacessível. Então, bora comigo! Eu já ouvi muita gente dizendo por aí que bateria não vale a pena, que deixa o sistema muito mais caro. Mas você já parou para pensar na evolução das baterias de lítio? Já pensou nas diversas possibilidades que podem tornar as baterias uma ótima solução para o seu cliente? Para acabar com essas dúvidas, eu vou chamar o Rodrigo, que é especialista da Ecore, que vai nos ajudar a desmistificar de vez esse assunto sobre baterias. Rodrigão, como os integradores podem oferecer mais essa solução para o cliente? Como vender bateria nesse mercado tão disputado de hoje em dia? Fala pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês novamente. Para quem não me conhece, eu sou Rodrigo Matias, diretor comercial da Ecore, e é bacana a gente tratar desse assunto que está num momento extremamente oportuno no nosso mercado para falar sobre baterias. Mas antes de entender como vender bateria, é importante que a gente entenda para quem eu vou vender a bateria, para qual finalidade que eu vou vender essa bateria. Porque é muito importante a gente entender qual a aplicação que a gente vai dar para esse recurso que é tão importante. E aí aquele conceito que a gente já discutiu aqui inúmeras outras vezes em outros vídeos que nós já gravamos sobre venda consultiva, ele se faz muito presente. Então o seu cliente, para quem você vai oferecer a bateria como uma solução, ele vai precisar disso para quê? É para ele fugir da falta de energia, como a gente observou acontecendo muitas vezes em São Paulo, virou até notícia de televisão, né? O apagão em São Paulo, as empresas, as casas que passaram dias ali sem energia, todo o transtorno com a distribuidora. Essa é uma possibilidade, mas ele também pode estar querendo colocar bateria porque ele quer economizar. Ele é um cliente que paga ali valores diferentes na tarifa de energia e no momento que a energia é mais barata ele quer armazenar, para no momento que ela for mais cara ele consumir essa energia que ele armazenou mais barato e economizar na conta de luz sem se preocupar tanto com o backup dessa rede que vai faltar. Pode ser ainda um eletrodependente, aquele cliente que ele tem a necessidade de manter algum equipamento funcionando ali 24 horas. Por exemplo, alguém que depende de uma UTI domiciliar, de um respirador, que não pode considerar a ideia da falta de energia. Então a bateria vai fazer um papel extremamente importante para ele nesse sentido. Pode ser também ainda um cliente nichado, um cliente que tem poder aquisitivo suficiente para ele falar, eu quero ter porque eu não quero ter dor de cabeça com a energia elétrica como um insumo, eu quero garantir o meu nível de comodidade e de conforto, estando conectado, estando com todas as minhas comodidades funcionando, independente do horário, independente da circunstância, independente da fonte de energia. Então, é importante que a gente saiba primeiro para quem que a gente vai vender essa bateria, para qual finalidade, para depois a gente responder como que a gente vai vender essa bateria. E aí, de novo, o conceito consultivo dessa venda, a engenharia por trás disso, vai te levar para um caminho super bacana. Se você entende qual é o perfil do seu cliente, o cliente precisa da bateria para que ele fuja da falta de energia da rede elétrica. Por exemplo, para a função backup. Você vai demonstrar para ele a comodidade ou o perfil de custo-benefício que está neste investimento para que ele possa continuar usufruindo, possa continuar gerando receita, não tenha distúrbios causados pela falta de energia e isso faça sentido dentro de um olhar de consumo ou dentro de um olhar de investimento. Você pode olhar para um cliente que está querendo economizar, porque ele paga a sua tarifa energética valores distintos em horários distintos e mostrar para ele como que acontece anualmente essa inflação energética e o quanto que isso pode impactá-lo
no curto, médio e longo prazo e de que maneira que a bateria vai servir para fazer com que ele tenha uma salvaguarda sobre tudo isso, e dessa forma a gente poderia exemplificar para os outros tipos de clientes também. Mas a venda de bateria, ela está diretamente casada com o perfil do seu cliente. Uma vez isso identificado, aí a gente consegue montar um discurso que esteja extremamente alinhado àquilo que vai fazer sentido para que ele decida aportar, para que ele decida investir entendendo o custo, mas também o benefício, e o benefício tem que ser maior. Muito bom, Rodrigo. Realmente, existem diversos perfis de clientes e é como falei anteriormente, são muitas as possibilidades que colocam a bateria como solução ideal. Mas agora tem uma questão que acredito ser uma das principais do mercado: o preço da bateria. Como contornar essa objeção? Como mostrar a viabilidade de se utilizar bateria para o cliente? Bom, agora que a gente já entendeu qual é o perfil desse cliente, de que maneira que ele vai consumir essa energia armazenada, de que maneira que a bateria vai fazer sentido para ele, a gente tem que demonstrar a viabilidade desse investimento. E, novamente, essa questão da venda consultiva, ela vai ser um fator determinante, porque quando a gente está fazendo uma venda, principalmente de algo que o cliente ainda não tem muita certeza, a gente nada mais está fazendo do que ajudando esse cliente a tomar uma decisão difícil. E ele tem ali um patrimônio, um recurso que ele economizou ao longo da vida, ou que ele proveu de alguma forma, e ele tem que tomar a decisão se vale ou não a pena ele investir, ele aportar nisso que a gente está oferecendo para ele. E uma das formas mais eficientes que a gente tem de fazer isso para tudo que diz respeito a sistemas energéticos é através daquele conceito do LCOE, aquelas 4 letrinhas, LCOE, que numa tradução livre seria o custo nivelado da energia elétrica. O que significa isso na prática e de que maneira que isso mostra a viabilidade da venda? Quando você pensa em tudo que você vai gastar versus tudo o que você vai produzir de energia, você tem um valor que mostra a viabilidade do investimento. Em outras palavras, eu pego tudo que esse cliente vai ter que pagar pelo seu sistema, custo de material, custo de projeto, custo de instalação, as manutenções que ele vai ter que fazer ao longo da vida útil do sistema, as eventuais substituições de equipamento que ele vai fazer, e pego esse valor e guardo. Eu considero também tudo que ele vai produzir de energia, tudo que ele vai consumir de energia em quilowatt-hora e faço a divisão de um pelo outro para saber quanto vai custar cada quilowatt-hora gerado pelo meu sistema. Se esse valor for mais baixo do que aquilo que você pagaria para a distribuidora de energia, por exemplo, é um investimento que se viabiliza, porque você basicamente vai trocar um insumo que vai ser mais caro se você pagar pela distribuidora, por esse mesmo insumo que é a energia produzida, só que agora mais barata, pelo investimento que você resolveu fazer antecipadamente. Essa é uma forma bastante assertiva de nós identificarmos a viabilidade financeira, porque existem outros parâmetros que são comumente discutidos no nosso mercado, mas que podem não mostrar esse contexto de realidade como um todo. Como, por exemplo, vamos falar em payback, quanto tempo demora o meu investimento? Mas quem é do setor financeiro, quem é do setor matemático, sabe que existem outras variáveis que podem ser consideradas dentro desse payback para mostrar que ele vai acontecer mais rápido, mais demorado, dependendo da análise que você faça. Você pode considerar também a taxa de retorno do seu sistema, que é um indicador financeiro muito utilizado para quando você faz investimento, saber o quanto que aquilo retorna, em qual proporção, mas também existem outros fatores que a gente tem que considerar. A gente pode fazer uma conta simples da redução do custo energético, mas existe a questão da inflação energética, existem outras questões, do seu sistema conectado à rede que podem modificar um pouquinho isso. Então, quando você faz uma projeção do longo prazo de tudo que se gasta versus tudo que se gera de energia e chega a este valor, ao LCOE, ao custo nivelado de energia, essa maneira é extremamente assertiva para que você entenda se você vai gastar mais ou menos por aquele recurso ao longo do tempo. E isso mostra total viabilidade se estiver bem casado com a necessidade do cliente, com o tal custo-benefício que eu falei anteriormente. Então, a venda consultiva, identificando o perfil do seu cliente, identificando sua real necessidade, apresentando uma solução que seja amparada por um indicador financeiro, aí você consegue, de fato, convencer o seu cliente sobre fazer aquele investimento, porque isso faz sentido tanto para sua necessidade quanto para o seu bolso. É isso, Rodrigo. Tem que colocar na ponta do lápis e analisar o custo-benefício da solução. Agora mostra pra gente quais as soluções podemos usar quando se trata de baterias.
E agora que a gente entendeu, né, o que é, como vende, como que mostra a viabilidade, que cálculos que faz por trás disso, é importante a gente saber que tipos de equipamentos que existem. Aqui na Ecore a gente trabalha basicamente com duas soluções nesse momento, a solução da AP Systems, a solução da SolarEdge, ambas para armazenamento. Mas existem diferenças entre elas e é bacana que você que está nos assistindo entenda essas diferenças, porque elas podem fazer diferença na hora de você elaborar o seu projeto. Por exemplo, a solução da AP Systems. Eu particularmente sou muito fã desse sistema que foi desenvolvido pela AP Systems, porque diferente da gigantesca maioria de baterias que existem no mercado, a bateria da AP Systems tem um acoplamento em corrente alternada com a rede elétrica. O que significa isso na prática? Você liga a bateria independentemente do sistema fotovoltaico. Então, esse sistema de armazenamento, essa solução da AP Systems, ela tem a versatilidade para trabalhar com qualquer sistema já instalado com microinversores AP Systems ou até mesmo para você instalar uma solução de backup para o seu cliente em localidades onde ele não tem um sistema fotovoltaico, como por exemplo um apartamento. Você consegue armazenar energia na bateria com ou sem o sistema fotovoltaico. A grande vantagem de você trabalhar com o sistema AP Systems é que você tem todo o controle sobre o que está acontecendo na produção de energia do seu sistema fotovoltaico, no armazenamento da energia, no consumo, através de um mesmo aplicativo, que é a base de monitoramento da AP Systems, o EMA. Então isso traz para você um total controle e um perfil maior de autonomia para que você entenda o quanto você produz, o quanto você consome, o quanto você armazena, em que momento você utiliza essa energia armazenada e poder ter uma dinâmica extremamente interessante com o recurso energético que vai estar disponível para você. Já a solução da SolarEdge, ela também traz fatores muito legais, mas diferente da AP Systems, ela tem uma conexão em corrente contínua, então ela está intimamente ligada com o sistema fotovoltaico. Um ponto alto que eu gosto de destacar aqui é que ela traz a possibilidade de você aproveitar ao máximo a energia gerada pelos seus módulos fotovoltaicos. Se a gente resgatar alguns conceitos aqui da geração de energia fotovoltaica, a gente vai lembrar que a capacidade de produção dos módulos pode ser limitada pela potência do inversor. Na prática, isso quer dizer que se você coloca, por exemplo, 10 kW no seu telhado e coloca 9 kW de inversor, a diferença entre quilowatt pico, a potência somada dos módulos, e a potência do inversor expressa em kW, se você atingir o máximo de produção dos seus módulos, a produção, a entrega de energia vai estar limitada pela potência do inversor. Deixa-se de ganhar, perde-se, entra-se no efeito clipping, que é bastante conhecido já no nosso setor, desperdiçando ali 1 kW. Com o sistema de armazenamento da SolarEdge, essa energia que seria desperdiçada, ela pode ser direcionada integralmente para a bateria e você tem um aproveitamento do máximo daquilo que se produz no telhado, além de todas as comodidades de, num sistema completamente integrado, como é o caso da SolarEdge, você ter toda a funcionalidade também numa mesma base de monitoramento, que é a base de monitoramento da SolarEdge, e também a integração com um ecossistema inteligente que foi pensado pela SolarEdge nessa nova linha Home, em que você tem o inversor conversando com a bateria, conversando com dispositivos inteligentes que você pode instalar na sua residência, conversando com medidores inteligentes e fazendo um melhor aproveitamento e uma melhor gestão do seu recurso. Ambas soluções são muito bacanas. Ambas se apresentam com uma versatilidade que vai ao encontro das necessidades do seu cliente. Mas eu reafirmo aquilo que eu disse aqui desde o começo desse nosso vídeo. É importantíssimo que você entenda qual é o perfil do seu cliente para de fato saber qual é a sua necessidade. Dentro dessa necessidade, colocar o seu olhar consultivo, o seu olhar de engenharia para poder apresentar para ele uma solução que se respalde dentro de indicadores econômicos, mas principalmente aquele que mostra o custo do investimento que ele faz para cada quilowatt-hora gerado, o LCOI, e dessa forma você determine qual a solução que se aplica melhor para que o seu cliente possa usufruir desse mercado de armazenamento que é uma tendência mundial da melhor forma possível, e aquele conceito de é muito caro, é inviável, tecnicamente não faz sentido, caia por água abaixo, porque agora você, como especialista, sabe apresentar para o seu cliente de que maneira que essa solução vai atender a necessidade dele. Então acho que a gente explica, né, esse conceito de vendas de baterias e as diferenças de funcionalidades e de perfis de clientes, e eu passo a bola para vocês de volta. Pessoal, um abraço. Sensacional! Que aula do Rodrigo! Muito obrigado pela sua participação. As baterias serão fundamentais na evolução e expansão da energia solar fotovoltaica.
Isso eu não tenho dúvida, acredito que você também não tem. São diversos os benefícios que podem atender, desde consumidores residenciais até empresas e setores industriais. Agora eu quero saber de você. O que você acha das baterias? São uma ótima solução para energia solar ou não? Deixa a sua opinião aqui nos comentários, se você é do time da bateria ou se você é contra as baterias. E se você quiser saber mais, corre lá no site da Ecore, clicando no link que eu vou deixar aqui na descrição e conheça as soluções da AP System e SolarEdge. Eu vou ficar por aqui, um forte abraço e até breve!